Olá, bom dia, nono ano. Deus abençoe vocês. Espero que todos você e todos os seus continuem bem, que todos estejam aí em paz, com saúde e continuando aí nós estamos continuando aí a aguardar mais algumas definições da pandemia. Graças a Deus, algumas coisas estão reabrindo, as coisas estão melhorando e nós precisamos continuar acreditando, pedindo a Deus para que tudo isso se resolva, para, digamos assim, a nossa vida, né, volte ao normal, as aulas presenciais, a gente possa ir e vir, enfim, a gente está aí aguardando. Enquanto nós aguardamos a as liberações de uma forma geral. Como eu disse, estamos melhorando, os governos já estão acenando, já estão disponibilizando alguns lugares para serem frequentados, mas nós vamos aí continuar com as nossas aulas, continuar com os nossos bate-papo, continuar a fazer aquilo que precisamos fazer. Vamos continuar falando de escolhas. É um assunto assim muito interessante. Como eu disse já para vocês, nono ano, nós estamos naquela fase de daqui a pouco estarmos no ensino médio, daqui a pouco faculdade, daqui a pouco vida adulta, e as coisas vão se processando. Parece que demora, mas as coisas acontecem muito rápido e a gente fecha os olhos e daqui a pouco, né, dá aquele estouro e aí nós precisamos caminhar, entender, estar atento. Nós precisamos estar atento a uma série de situações, mais do que nunca, a perceber que vocês precisam lembrar, trazer à memória, está aí gravado no cérebro de vocês as orientações dos pais de vocês, com o cuidado que vocês precisam tomar para evitar os dissabores, para evitar as complicações, enfim, para que vocês tenham uma vida saudável e sempre caminho para o crescimento, não se deixando influenciar. E eu vou dar a definição de escolha. Quando eu falo influenciar, são aquelas influências negativas, que as influências boas são bacanas, mas estou falando das coisas ruins, negativas. Saber definir, saber escolher. Falei, dei para você a definição de escolha e vou dar de novo para a gente poder dar uma caminhada. Preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras, ou seja, dentre tantas coisas, nós damos preferência àquela que a gente vê que é a melhor. Isso acontece com várias coisas, entre calçados, entre roupas, entre até às vezes amizades, coleguismos, a gente escolhe, entre outros, ou seja, a preferência, ou seja, aquilo que você mais quer perto de você, aquilo que você escolhe, dentre outras coisas. E é bacana, só que enquanto a definição é muito simples, o agir não é tão simples assim. Por quê? Já disse e repito, nós somos influenciáveis, também influenciamos. Só que nesse processo de crescimento, desenvolvimento, aonde o caráter de vocês estão sendo formados, aonde muitas opiniões são dadas, e quando eu digo opiniões, não necessariamente só de pessoas que estão próximas a vocês, mas hoje nós temos aí rádio, televisão, jornais e toda uma mídia. Nós temos a internet hoje e aonde tudo acontece de uma forma rápida demais, acelerada demais. São várias informações, vários influenciadores, sejam jovens, sejam adultos, sejam adolescentes, várias pessoas. E essa influência vem através de cantores, de pensadores,
de YouTubers, ou seja, é uma avalanche de informações que vem e vocês, eu também não, adulto também não conseguimos processar tanta informação. Por isso, cuidado, é um grande desafio. É preciso cuidado na hora e ter muito carinho. E quando eu falo carinho, naturalmente, eu estou usando, apesar de não ser como sinônimo de cuidado, para que a gente não, para que vocês não saiam por aí repetindo coisas que vocês não têm certeza, repetindo tanto no falar. Porque às vezes nós gostamos de algumas pessoas e não há problema em até admirar algumas pessoas, porque existem pessoas que às vezes até nós não concordamos, mas que falam coisas boas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo pessoas que são influenciadoras e a gente fica meio na dúvida daquilo que elas falam, do comportamento delas. E nesses casos é necessário ir e pedir opinião. E eu sempre lembro para vocês e vou lembrar sempre que a primeira ou as primeiras pessoas pelas quais vocês devem ir e pedir opinião sobre qualquer coisa são os pais de vocês. Porque eles conhecem vocês melhores. Eles são os melhores orientadores que vocês têm. Eles é que cuidam melhores de vocês. Então, e nessa situação hoje a gente vê, né, nós temos visto, aí voltando aqui a avalanche de informações, hoje vocês, na faixa etária que vocês estão, o desafio é muito grande. Porque hoje há alguns jovens, até adolescentes que vão para a mídia, e vocês não podem esquecer disso, há toda uma estrutura por trás deles para fazer o sucesso. E eu já disse e repito, não falei desse jeito, mas algumas coisas que são repetitivas, mas é bom, eu sempre creio que repetir orientações nunca é uma coisa ruim, porque são pessoas que têm todo um marketing por trás delas. E o que elas falam, algumas vezes, para não dizer muitas vezes, é porque alguém as direcionou para falar. Qual o modo de fazer com que você goste de um produto ou compre um produto? O próprio adolescente? Não. Um adolescente ou uma adolescente, pessoas que principalmente usam a música com as letras mais variadas possíveis e com gostos mais variados possíveis. Enfim, tem toda uma equipe por trás. Olha, se veste assim. E eles não têm opção, porque se quer fazer sucesso, eles sabem o que vocês gostam. Sim, há uma pesquisa toda por trás. Assim, os adolescentes de hoje vivem dessa forma, gostam disso, escutam isso. O termo que eu vou usar aqui para vocês é a frase: não fiquem de bobeira. Não fiquem de bobeira. Estejam atentos, porque muitas ideias que são tiradas de jovens e adolescentes que vão para a mídia, como eu disse, para falar, e principalmente a área de música, porque a música ela nos atrai. Eles são direcionados por uma equipe, e às vezes uma grande equipe. Por quê? Porque é o sucesso, é o dinheiro. E aí você acha que não, porque a pessoa falou isso, aquilo, ela tem um pensamento assim, e nada disso. Eu não estou dizendo que ele não pensa, não é isso. É bem verdade, digamos aqui. Tem alguns que têm preguiça de pensar, mas não é isso. É porque ele fala o que mandam ele falar. Ele se comporta do jeito que ele tem que se comportar, porque ele tem um público para ser atendido. E o público é você, adolescente. O público é você, junior. E até crianças, jovens também. Então, como eu disse, é toda uma pesquisa que envolve essas pessoas, porque eles sabem o que vocês gostam. Então, eles vão trabalhar para que, dentro das escolhas que vocês vão fazer, vocês deem preferência. E o marketing dê preferência àquilo que eles estão fazendo. E o marketing é muito grande.
tipo de cor de cabelo, penteado, jeito de falar, jeito de andar, jeito de se vestir. Mas alguém escolheu para eles. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu falei, eu vou repetir. Há alguns anos atrás, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Um grupo, eu falei para algumas turmas isso, não lembro se eu disse para vocês, mas existia um grupo chamado Restart, onde era um grupo de adolescentes que cantavam as musiquinhas lá, e eles se vestiam com umas roupas diferentes, digamos assim, vamos falar esquisito, com toda colorida, tênis colorido, calça azul, vermelha, amarela, enfim, porque naquele momento era aquilo que os adolescentes ainda não faziam e precisavam fazer. Então, uma empresa investe, cerca esses adolescentes e eles vão lá e vão fazer aquilo que eles são mandados a fazer. Por isso que é muito importante, dentro desse crescimento que vocês estão tendo, e graças a Deus vocês estão crescendo, e não tem como não ser assim, cada ano, cada período, vocês vão experimentando um desenvolvimento intelectual e por aí vai, um nível de conhecimento vai sendo aprofundado, vocês vão tendo mais interesse em ouvir mais pessoas, isso é importante, e é preciso saber que dentro de tantas escolhas, vocês saberem escolher. Mas como se dá esse processo de saber escolher? Não é fácil. Por que que não é fácil? Como eu disse, vocês estão em processo de formação. E não se ofendam o que eu vou dizer, não. Mas alguns adolescentes, não são todos, são muito fáceis de se deixarem levar, de acreditar. Eu tenho uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que eu falo assim, eu nunca acreditei em Papai Noel. E eu disse, Papai Noel não existe. Na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, que por trás, às vezes, dos pseudos, Papais Noéis, ou do Papai Noel, existe alguém que, para esse alguém, você, como adolescente, é só uma mercadoria. Só isso. Ele quer passar uma imagem para você, para conquistar você. Existe aí, eu não vou citar o nome até para não dar propaganda para um determinado YouTube. Na minha opinião, ele não merece essa propaganda minha, mas que ele tem, não sei qual, já tem acho que milhões de seguidores. Talvez eu falando assim, você já até saiba quem seja. Talvez você até segue essa pessoa. Deixa eu dar uma orientação para você. Cuidado com ele. Se você sabe de quem que eu estou falando, porque quando eu falo milhões, você deve saber, não é só ele que tem, mas outros devem ter, mas ele é bem jovem, é brasileiro, e você precisa tomar cuidado, porque ele vai na contramão, contra tudo que se diz família, coisas boas, ele vai contra isso. Então, mas ele é um jovem, ele fala bem, ele se expressa bem, mas dentro do que ele vai falando, ele está incutindo na sua mente, devagarinho, situações, coisas que provavelmente, se você não estiver atento, vai fazer com que você não só admire esse camarada, como que compre as ideias dele e que não são boas. Por isso que escolher não é fácil. Escolher não é fácil, porque nós somos muito emoção. Só que em alguns momentos, e nós vamos ser emoção, sim, o ser humano não pode deixar de ser emotivo, de ter suas emoções, melhor dizendo, isso é fato. E graças a Deus por isso, isso não é uma coisa ruim, só que a razão precisa sempre prevalecer. Por quê? Porque se nós basearmos, se você basear, se eu basear as nossas ações em cima das nossas emoções, não vai funcionar. Mesmo, quer ver o negócio? Vamos trazer aqui para os seus pais, para os seus responsáveis. Algumas vezes, quando eles falam não para vocês,
a vontade é falar sim. Falar não não é fácil. Principalmente para responsáveis quando vocês, filhos, pedem alguma coisa. A gente quer até fazer. Só que a razão leva a gente a pensar um pouco mais. E aí, mesmo sabendo que vocês não vão gostar, que vocês até ficam meio, digamos assim, chateadinhos, vocês ficam mesmo, né? E falam que a gente não confia em vocês, aquele chororô de sempre, que a gente sempre bate papo em sala de aula. Mas a grande verdade é que se os pais de vocês fossem tomar como base a emoção, eles deixariam vocês fazerem mais coisas. Sim, porque é bom agradar vocês. Só que não dá algumas vezes para agradar. Algumas vezes é para falar não mesmo. Como eu disse, não porque queremos falar não, mas porque é necessário falar não. Sim, porque a razão precisa prevalecer sobre a emoção. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Um exemplo de coisas bem simples. Imagina você pedindo o seu responsável, seu pai ou sua mãe, para ir em alguma festa, digamos assim, com gosto meio duvidoso. E você até sabe que é, mas você quer ir. Porque alguém disse que é legal, porque alguns amigos seus vão e tal, e eles já foram outras vezes e nunca aconteceram nada, tal, tal, tal. E aí você pede para ir. É uma festa. Em princípio, é só uma festa. Mas os pais de vocês não vão pensar que é só uma festa. Eles vão avaliar aonde essa festa, quem vai estar dando essa festa, qual é o tipo de música que vai ter nessa festa, qual é o tipo de bebida que vai ter nessa festa. Tudo isso precisa ser levado em consideração, por mais que vocês não pensem nisso. Ah, tem uma festa, eu quero ir. Lá vão estar alguns amigos. Ah, eu não tenho problema se alguém bebe, eu não bebo. Eu não tenho problema se alguém fume, eu não fumo. Eu não tenho problema se alguém usa drogas, eu não uso. Só que não é tão simplista assim. Numa situação como essa, você pode não fazer, não faz mesmo, mas pode acontecer algumas outras coisas por aquelas pessoas que fazem uso dessas coisas, de bebidas e outras drogas. Entendeu? Então é simples raciocínio, só que vocês não conseguem ver. Por isso, enquanto vocês não têm a maturidade suficiente, estão amadurecendo a cada dia, é preciso que alguém cuide de vocês. Fale o não que vocês não querem ouvir. Entendeu? Fale o não que vocês não querem ouvir. É assim que funciona, porque é a razão, não é a emoção. Por isso que as escolhas não são fáceis. E para vocês é mais complicado ainda. Porque quando se tem que escolher, a gente fica naquele processo A, B, C, D ou E. Qual deles? É como uma prova, como um exercício de múltipla escolha, que as questões são muito parecidas. Mas uma letra, uma palavra muda todo o sentido, uma vírgula, enfim. Pronunciamento muda. E aí, mas são parecidas, estão lá. E aí você fica, meu Deus, essa é muito parecida. Você sabe muito bem como funciona o negócio, não é? Mas você vai ter que fazer uma escolha. Quando você ficar na dúvida, você vai fazer uma escolha. Por isso, em suas escolhas, na dúvida, ou algumas vezes em suas dúvidas, antes de fazê-lo, peça orientação. E eu sempre digo, as melhores pessoas que vão orientar você são os seus responsáveis. Mas existem... Por que eu estou falando isso? Porque existem escolhas que são muito fáceis de fazer. Mas existem escolhas que demandam uma preocupação maior. Por isso que eu falei, escolhas é um desafio. Vamos tentar fazer uma comparação aqui. Bom,
Roupas, vamos falar de roupas, independente. Roupa de meninos, roupa de meninas, calçados de meninos e de meninas. Você tem lá uma marca de alguma roupa, de algum calçado, tênis, chinelo, sei lá o que for, que você gosta. E naturalmente existem variadas cores. Beleza. Se existem variadas cores, se você tiver, sempre a gente tem predileção por algumas cores, mas imaginamos que você não tem predileção por uma cor só, umas duas ou três, e às vezes o produto é tão bonito, no caso de um tênis, você fica assim, poxa, eu gosto mais de tal cor, mas, poxa, esse aqui tá o aço, isso que eu quero, mas você só vai poder comprar um. Não é um problema? Sim. Às vezes você sai para comprar e você leva pessoas exatamente para assim, poxa, qual vai ficar melhor? E é interessante que você calça um, dá uma passeadinha com ele na loja, vê, olha, vai no espelho, olha para cá, olha para lá, olha atrás, olha embaixo, pega o outro, calça e vai de novo, faz o mesmo processo, pergunta às pessoas que estão com você, não é mesmo? O qual que ficou melhor em mim? Essa cor aqui, a outra cor ali, essa aqui, que se acha? E as pessoas vão opinar. Talvez vai ter alguém que vai assim, para complicar a sua vida, vai falar assim, poxa, esse e esse aqui foram os dois que mais ficaram legais. 2 pares. E aí? Mas você só pode comprar um. Seu pai, sua mãe te deu dinheiro para você comprar o tênis preferido da marca que você quer, mas só comprar um. Você não vai ter que escolher. É complicado, mas não vai causar nenhum dano a você, porque são tênis. Você escolhe uma cor, compra um, mais à frente, né, alguns meses depois você pode juntar dinheiro aí que seus pais vão dando para você, que sempre dão, né, os pais sempre dão dinheiro, desculpa, e você pode ir juntando aqui um tempo comprar outra cor. Mas não vai lhe causar dano nenhum. Você escolheu um, vai usar e pronto. Você vai lanchar em algum lugar e você lá escolhe, você gosta de muitos lanches, dependendo do dinheiro que você tem, do valor do lanche, você pode comer os dois. Tipo, comer um hamburgão, tomar um açaí, pode. Um hambúrguer diferente do outro, enfim. Escolhas. Simples assim. Mas existem escolhas que elas não são tão fáceis. Não são tão fáceis. E quando se trata de futuro, porque futuro tem a ver com a sua vida. E quando trata de futuro, o negócio fica mais complicado. Sim. Porque, pensando aqui, falando de educação, você está plantando hoje para colher amanhã. Você está aprendendo. É uma caminhada. Se você parar, isso não vai acontecer. Mas se você parar, você deixa de aprender aquilo que você precisa para um pouco mais na frente você estar qualificado para o mercado de trabalho. E você tem que opcionar, precisa estudar. Claro que eu estou citando exemplo, hoje você tem que estudar mesmo porque os seus pais não vão dar essa confiança para você, naturalmente ficar sem estudar, mas estou falando hipoteticamente se você pudesse escolher. Escolher não estudar. Como seria? Seria escolher hoje não estudar, mas que lá na frente, essa escolha que você faz hoje aqui, lá na frente vai lhe causar, né, problemas, porque você, como eu disse, não estará qualificado. Então existem decisões e toda decisão, né, ela tem suas consequências, só que tem decisões que não afetam, como eu disse, não causa dano a você, como eu falei do tênis, como eu falei da roupa. Mas existem situações que ele causa dano. Quer ver uma outra coisa? Lamentavelmente muito comum, o fato de querer experimentar coisas porque o outro fez. Como você já sabe que você não é todo mundo, mas às vezes a influência nos leva a pensar que o outro fez e ele disse que foi legal. E você acredita. Mas suponhamos que tenha sido legal, foi legal para ele. Isso não quer dizer que vai ser legal para você. E a gente tem hoje,
infelizmente, há alguns adolescentes dando muita tristeza para os pais, que levam uma vida, digamos aqui, doida, e a gente vê isso direto, infelizmente, fazendo uso de substâncias ilícitas, e até as lícitas que pode, mas que adolescente não deveria usar. Na verdade, ninguém em sua consciência deveria usar, se viciar num negócio desse, mas porque começa como esporte. A escolha é assim, eu sou jovem, eu quero me divertir. Mas quem disse que para se divertir tem que colocar a saúde e a vida em risco? Mas, lamentavelmente, escolhas de alguns são desse jeito. Como é que se entende adolescentes, juniores e é a pura verdade, às vezes até crianças, menino de 8 anos que eu vejo. Onde você mora não acontece isso, mas onde eu moro acontece. Que consegue ir para a garupa de uma moto, ficar andando numa roda só e botar aquela barulheira doida e sair estalando, acelerando moto por aí, andando, com motos montadas com peças duvidosas compradas em feira, enfim, coisa de doido. Como entender essas escolhas? E achar que isso é diversão, que é uma coisa legal e tal, sem saber que isso tem o seu preço. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, pode até não acontecer com alguns, mas a experiência diz que acontece. Entre outras coisas que isso vem, porque quando se liga só para essa diversão, para viver a vida, eu quero aproveitar, porque não sei o que, não sei o que, as consequências, e elas não vêm só em forma de correr o risco de morrer, de ficar em cima da cadeira de roda pro resto da vida, engloba um futuro geral em todas as situações. Então, as escolhas é um desafio. E quando a gente fala em escolhas, a gente precisa pensar, né, no futuro que nós estamos querendo. E eu falo isso aqui com muito carinho, e sempre apelo, é um apelo que eu faço, assim, para que vocês olhem para o passado. Que a gente não vive de passado, mas a gente precisa olhar o passado. Hoje, você tem todo um conforto. Mas para você chegar onde você chegou, estar estudando num colégio particular e ter o que você tem, o que seus pais tiveram que fazer, estudar, trabalhar, enfim, para dar a você hoje o que eles estão dando. Isso é preciso pensar. Então, lá no passado, um pouquinho, bater um papo com eles para ver como é que vocês fizeram para chegar até aqui, o que aconteceu. Por quê? Porque hoje você vive um presente e você precisa vivê-lo, claro, com força, com intensidade, mas precisa ver o que foi feito no passado para que você chegasse hoje. Para quê? Para que você continue caminhando no presente para chegar no futuro. Não ter só o que os seus pais têm, mas ter ainda melhor, porque todo pai deseja, toda mãe deseja, todo responsável deseja que os filhos alcancem um nível ainda maior do que for alcançado por eles, pelos pais. É assim que é. E é preciso aprender com quem sabe. Às vezes nós temos muita dificuldade de admitir. Eu brinco com vocês, mas, e como eu disse, eu já disse aqui, não é uma brincadeira séria, assim. Para que serve pai? Para que serve mãe? Sim, porque algumas vezes, se você não prestar atenção, parece que seu pai e sua mãe não sabem mais de nada. Criou você até agora, manteve, o sustenta, investe em você, mas parece que algumas coisas não sabem de nada. Porque tudo, às vezes, que os responsáveis falam, parece que entra no ouvido e sai no outro. Eu tão velho, não sabe de nada. Sei que você não pensa assim, mas você provavelmente conhece alguns adolescentes que agem assim. Isso foi no seu tempo. Olha só, querido, deixa eu falar um negócio pra você.
as mudanças que o tempo traz, e traz sempre mudança, não altera o ensinamento. Vou repetir. As mudanças que o tempo traz não altera aquilo que é certo e nem o que é errado. Certo vai continuar sendo certo, errado vai continuar sendo errado. E isso seus pais passam para vocês. Portanto, é preciso ter a consciência e aprender com quem sabe. E ser ensinável. Nunca dar as costas por aprendizado. Nunca. E Provérbio diz que se deve ouvir o conselho dos pais para que tenham uma vida legal. Isso é sabedoria. A gente se acha tão sábio, né? Porque sabe tudo, blá, blá, blá. Você não sabe de nada. E a frase não é ofensiva. Quando eu digo que você não sabe de nada, é dentro do contexto de que você não é maduro o suficiente para fazer algumas escolhas que talvez alguns até acham que são maduros. Porque não sabem de nada. Então é preciso ser ensinável, é preciso estar atento aos ensinamentos, é preciso trazer à memória todos os ensinamentos que vocês já tiveram. Porque olha só, você precisa lutar para alcançar aquilo que você quer, como você precisa lutar para desistir de coisas que você já sabe que não é bom. É um desafio. Por isso que escolha é um desafio. Porque como não escolher aquilo que aparentemente nos atrai é bonito? A gente fica tentado. Nossa, porque fulano fez, porque fulano assim, porque fulano assim, blá, 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 blá. E a gente anda nesse ritmo acelerado porque fulano. Você não é fulano. O que é bom para um não é bom para o outro. Ainda digo mais, não é nem bom. O que parece bom para alguns não é bom para outros. Nós vivemos, infelizmente, um período de muita liberdade e uma liberdade ruim, que eu digo, de não ter limites. De, não, eu quero, eu vou fazer. Não, não é isso. Não é eu quero, eu vou fazer. É o que eu quero fazer. Vai me trazer consequências ruins? E aí a gente precisa, né, pensar. Por isso você é um ser extremamente inteligente. E às vezes a nossa vontade de fazer, né, e não é porque a gente tem vontade que a gente deve fazer. A gente tem vontade de muita coisa. Mas é preciso que essa vontade ela seja colocada dentro de um padrão. Ela precisa ser colocada dentro de uma razão, de uma coisa lúcida. Ah, eu sou muito novo. Tá, sim, por isso você é orientado. E eu sempre digo, nós adultos não estamos querendo que você tenha um comportamento de adulto. Não é isso. Nós não nascemos pensando assim. Nós não vivemos a nossa adolescência desse jeito. Por isso, por conhecer, a gente orienta. Para que você não faça. Para que você, antes de fazer qualquer coisa, pergunte. E tenha seus ouvidos atentos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas. Hoje se quer correr muito. E Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado por Deus para que você, para que nós possamos fazer tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. De rir, de chorar, de plantar, de colher. Então, não é preciso ter pressa. O maior desafio que vocês têm hoje é estudar, é se qualificar, é estar aprendendo para que um pouquinho mais na frente, como eu disse, não demora muito, a cada dia vocês vão se preparando para viver esse momento. Para realmente, quando amadurecer, você fala assim, eu amadureci. Isso não quer dizer que não terão desafios, que as coisas serão fáceis, que todas as escolhas serão fáceis. Não. Escolha é um desafio. Mas com certeza vão estar maduros para tomar a decisão. E até quando tomar a decisão, que depois perceber que não era bem essa decisão, vão ter maturidade para reconhecer isso.
Por isso é que nós devemos ser ensináveis, estar com a mente aberta para poder perceber que pessoas que gostam de você estão pronto para orientar você no caminho certo. Então, se liga aí, fica esperto, porque você é inteligente e é preciso, mais do que nunca, usar sua mente para pensar, para ser direcionado, ser ensinável, para que os aproveitadores de plantão, os formadores de opiniões, não levem você por caminhos que ele quer conduzir você e que lá na frente não vai ser bacana. Tchauzinho, valeu, até a próxima.